Consequências da Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1939 e 1945, ocorreu um dos mais importantes fatos da história em todos os tempos. Sinceramente, espero que nenhum governante jamais esqueça a dimensão e as consequências da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que se desenrolou em todos os continentes e provocou milhões de vítimas fatais. Além disso, a humanidade viu horrores, como o Holocausto e as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A escalada de violência começou com a invasão da Polônia pelas tropas de Adolf Hitler e acabou com a rendição dos japoneses. Logo após a invasão da Polônia, nações como o Reino Unido e a França declararam guerra contra os alemães. Embora a força mais conhecida desta guerra fosse a Alemanha de Hitler, havia outras forças envolvidas que se uniram para formar o Pacto do Eixo. Além da Alemanha, o eixo era formado pela Frente Fascista, formada pela Itália de Mussolini e pelo Império do Japão, liderado pelo imperador Michinomiya Hirohito. A participação japonesa na Segunda Guerra foi a responsável por trazer para o teatro de operações os Estados Unidos, após o ataque a Pearl Harbor. Essas três nações se aliariam ao Pacto Tripartite, mas outros estados também tiveram a sua participação, como Hungria, Iugoslávia, Romênia, Bulgária e República Eslovaca. A Espanha, liderada por Francisco Franco, teve uma pequena participação ao lado das forças do eixo, pois não queria entrar em outro conflito após a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi tema do vídeo que você pode acessar entrando aqui na descrição deste vídeo e clicando no segundo link. Aí você terá acesso a ele. Listamos 10 consequências da Segunda Guerra Mundial para entender essa fase da história e se dar bem nas provas do Enem. Número 1. Perda de vidas. A consequência mais importante e grave do conflito é o grande número de vítimas. Pelo menos 50 milhões sucumbiram, mas esse número pode chegar a mais de 60 milhões. A grande maioria dessas vítimas eram civis, que morreram não apenas como resultado da ação militar direta, mas também de fome, perda de familiares e pobreza do pós-guerra. Número 2. Criação da ONU e Declaração dos Direitos Humanos. Após a guerra, seria criada uma conferência internacional, com o apoio de cerca de 50 países, criando o que é hoje a Organização das Nações Unidas, substituindo a fracassada Liga das Nações. O surgimento das Nações Unidas visa manter a paz internacional, promover relações positivas e amigáveis entre as nações, apoiar a cooperação internacional e encorajar diferentes nações a trabalhar para esse objetivo. Em dezembro de 1948, eles publicaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu os direitos fundamentais de todo ser humano, que devem ser respeitados em nível internacional. Número 3. A busca pela responsabilidade. Durante a guerra e após a rendição das potências do eixo, muitos comandantes de alto escalão foram capturados. Terminada a disputa, seria determinado o nível de responsabilidade dos líderes nazistas nos chamados julgamentos de Nuremberg. Número 4. Impacto econômico e a reconstrução. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito muito intenso, que teve um impacto considerável em todo o tecido social, incluindo a economia e até as áreas urbanas. Durante a guerra, muitas cidades quase desapareceram do mapa e quase 80% de Varsóvia teve que ser reconstruída. Além disso, com exceção da indústria de armas, o declínio das demais indústrias da Europa levou a altos índices de pobreza e ao quase desaparecimento de bens e serviços. A agricultura também foi afetada, com muitas colheitas sendo perdidas e muitas terras aráveis acabaram sendo destruídas. Número 5. Criação dos dois grandes blocos, Estados Unidos versus União Soviética. Apesar da perda maciça de vidas, os Estados Unidos conseguiram encerrar a guerra de maneira favorável, tornando-se o estado mais poderoso do mundo. Da mesma forma, a União Soviética conseguiu anexar muitos territórios, embora sua economia nunca fosse tão bem sucedida quanto a dos Estados Unidos. Número 6. A ascensão da indústria militar e da bomba atômica. A guerra fez com que os países dedicassem a maior parte de seus recursos à indústria militar. A corrida armamentista entre as duas superpotências continuaria com a disputa da supremacia sobre as demais nações, o que resultaria na chamada Guerra Fria.
O avanço mais importante na indústria foi apresentado pelos americanos, que construíram a bomba atômica, que levou à rendição do Japão. Número 7. Invenção do primeiro computador. Mais uma consequência indireta da Segunda Guerra Mundial foi a construção da máquina de Turing. A máquina de Turing é um aparelho criado em 1936, que valida um modelo pensado de computação com capacidade de armazenar e processar informações quase infinitas. Essa máquina foi criada com o propósito de decifrar os códigos utilizados pelos nazistas em suas telecomunicações. A criação da máquina de Turing foi um grande marco na história da computação, ao ponto de ser vista como a origem dos computadores de hoje. Número 8. Mudanças na fronteira e o estabelecimento do Estado de Israel. O fim da guerra levou à reorganização de muitas fronteiras nacionais e à criação de novas. A China recuperaria do Japão todos os territórios que perdeu durante a Segunda Guerra Mundial. Além dessas e de outras mudanças, talvez a mais relevante e conhecida seja o estabelecimento do Estado de Israel, que concedeu aos judeus parte do território que antes pertencia à Palestina e à cidade de Jerusalém. Número 9. Mudanças culturais. A cultura também foi seriamente punida durante as batalhas, com obras de arte roubadas e instituições educacionais destruídas. Nos primeiros anos após a guerra, o analfabetismo na Europa aumentou acentuadamente. Os Estados Unidos foram uma das exceções. Eles desenvolveram a indústria cinematográfica e monopolizaram a moda e a cultura do mundo. Na pintura surgem cenas como o expressionismo, bem como obras que evocam a dureza da guerra, como a Guernica de Picasso. Número 10. O papel das mulheres e das minorias. Gradualmente, comunidades anteriormente invisíveis, como a das mulheres ou comunidades minoritárias, começaram a ganhar maior relevância. Recrutar homens para lutar teve os resultados desejados, pois durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres tiveram que realizar tarefas antes consideradas masculinas. Isso gradualmente as faria parecer mais válidas, e os movimentos feministas passaram a ter cada vez mais poder, a ponto de ganhar o sufrágio feminino em mais territórios. No caso das minorias étnicas, o processo tem sido mais lento. Agora dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no canal. Tchau, tchau!